Pois muito bem, vamos lá. Vamos continuar a nossa conversa, que nós não terminamos, né, no encontro passado, referente aos regimes de casamento. Então, a gente estava ali conversando um pouco sobre a parte geral desses regimes, né, sem se adentrar na especificação de cada um. Então, a parte geral do regime de casamento, para que a gente possa depois entrar especificamente nos regimes e identificar a diferença de regimes, tá? Identificar o que modifica dentro de cada um. Então, para que a gente possa terminar aqui a nossa parte geral, vamos lá então. A última coisa que a gente conversou na aula passada é que o Código de Processo Civil, ele admite uma modificação de regime, né? Então, para isso, eu preciso de um consenso entre os cônjuges, né? Então, ambos precisam aceitar essa modificação de regime. É feita uma petição inicial, então, com base no 734, porque é um procedimento especial. Passa-se por uma fase de saneamento quando recebida essa petição. Nós temos uma cota ministerial, tá? Temos uma publicação de edital para verificar se, porventura, não tem nenhum credor interessado que não seja feita essa modificação, tá? E depois nós temos uma sentença com efeitos ex nunc. Então, essa modificação de regime, ela tem efeitos da sentença para frente, tá? E aí, aqui, nessa parte geral dos regimes, faltaram, então, algumas observações. A primeira observação que a gente vai fazer... Deixa eu só abrir o código aqui. A primeira observação que a gente vai fazer é referente ao artigo 1641, inciso 2 do Código Civil, tá? Então, o 1641, inciso 2, o seu texto legal determina o seguinte: ele refere-se à proteção dos herdeiros, né? Dentro dessa situação patrimonial que gera o regime de casamento. Porque quando a gente conversa sobre regime de casamento, a intenção desse regime de casamento é uma proteção de bens, é uma proteção de patrimônio, né? Então, quando a gente faz a escolha desse patrimônio, tá? A intenção dessa escolha é justamente assegurar o patrimônio tanto dos nubentes como o patrimônio dos herdeiros. Então, o 1641, ele fala o seguinte, ó, o texto dele. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento, inciso 2º, da pessoa maior de 70 anos. Pessoa maior de 70 anos. Então, pessoas que tenham mais de 70 anos, obrigatoriamente, o regime vai ser o da separação de bens. Por quê? Para assegurar justamente a situação patrimonial dos herdeiros dessa pessoa, tá? Então, por esse motivo, nós vamos ter essa obrigatoriedade desse regime de casamento. Então, vamos só deixar aqui o seguinte: a proteção refere-se aos herdeiros tendo função patrimonialista, tá? Então, aqui o que a gente precisa observar? Aqui, na verdade, a intenção é resguardar essa herança. A gente sabe que hoje em dia a expectativa de vida é uma expectativa de vida muito maior, a gente tem esse conhecimento, né? Pessoas com 70 anos, elas são pessoas extremamente ativas,
Mas a intenção justamente é resguardar esse patrimônio, tá? Por que a gente está na tentativa de resguardar esse patrimônio? A expectativa é que seja feito o resguardo para que não se tenha aquele famoso, popularmente chamado golpe do baú, tá? Então, às vezes é aquela pessoa que ela já tem 70, 75 anos e aí encontra uma pessoa, e ela tem um bom patrimônio, né? E encontra ali uma pessoa que jura amor eterno e, na verdade, essa pessoa estava única e exclusivamente pensando no patrimônio dessa pessoa, tá? Então, a obrigatoriedade da separação de bens é justamente para proteger o patrimônio dela, tá? Diga, Luciana. Aqui não estava aparecendo a tela, estava tudo preto. Mas agora já está aparecendo. Então, tá. Depois disso, nós temos os artigos 1642 e 1643. Então, artigo 1642 do Código Civil. O 1642 do Código Civil, ele fala o seguinte: qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente. E aí ele traz lá todas as possibilidades que podem acontecer, tá? Então vamos deixar aqui o 1642. O 1642, ele fala da igualdade entre o casal, né? Uma vez que nós não temos mais a característica referente ao pátrio poder, né? Hoje em dia nós trabalhamos aí com o poder familiar, então o 1642, a intenção dele é realmente demonstrar que tanto o homem quanto a mulher dentro de um casamento, eles possuem as mesmas obrigações, tá? Então eles podem livremente praticar todos os atos de disposição e administração necessários ao desempenho de sua função, de sua profissão, tá? Administrar os próprios bens, desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial, demandar a rescisão de contratos de fiança e doação ou a invalidação do aval realizados pelo outro cônjuge, reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino. A gente vai conversar mais para frente sobre concubinato, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum destes, se o casal estiver separado de fato por mais de 5 anos, e praticar todos os atos que não lhes forem vedados expressamente, tá? Toma muito cuidado com essa questão aqui do inciso 5, que é uma questão muito cobrada, principalmente em exame de ordem, tá? Porque se a gente for analisar essa questão do concubino, o concubino, né, a questão do concubinato, quando a gente fala da figura do concubino ou da concubina, vamos dizer assim, o concubino é aquela pessoa que ele acontece de uma forma ilegal, tá? Muita gente fala assim, o concubinato ele é a união estável. Não. Quem tem união estável não gera um concubinato. O concubinato são aquelas pessoas que são casadas, tá? E possuem aí um outro convivente, a figura do amante, tá? Então, isso é uma relação de concubinato. E o que se discute muito nessa relação de concubinato é no seguinte sentido, de que às vezes a pessoa tem um concubinato, esse concubinato ele não é público, né? É uma coisa ali extremamente escondida. A pessoa vem a falecer e aí entra-se na briga, né? Tanto o cônjuge como o concubino. E aí a gente precisa verificar como que fica essa relação de bens, tá? Então, o que a gente precisa já ter em mente?
reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis. Então, os bens comuns são aqueles adquiridos na constância do casamento, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ao concubino, desde que provado que os bens não foram adquiridos pelo esforço comum destes. Então, esforço comum do cônjuge e o concubino, e se o casal tiver separado de fato por mais de 5 anos. A separação de fato por mais de 5 anos que não tenha sido realizado o divórcio ou que não tenha sido feita a separação judicial, tá? Ainda nós vamos chamar de concubino, porque essa pessoa ela é casada, tá? Nós ainda vamos chamar de concubinato, e nessa figura do concubinato a gente vai precisar observar esse tempo de separação, tá? Mas a gente vai conversar sobre isso de novo mais para frente, quando a gente for conversar da relação do concubinato. E o 1643, ele fala o seguinte, então, 1643. Podem os cônjuges, independente de autorização um do outro, comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica e obter por empréstimo as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Então, os cônjuges, independente da autorização do outro cônjuge, pode realizar compras para a economia doméstica, então, para a economia do casal, tá? Como também pode obter empréstimos nas quantias que a aquisição dessas coisas possa vir a exigir. Então, às vezes eu preciso fazer um empréstimo, tá todo mundo desempregado, eu preciso realizar algum tipo de empréstimo ou coisa do tipo. Esses empréstimos não necessariamente eles são em instituições bancárias, tá? Eles podem ser feitos com algum membro familiar, por exemplo. E esses empréstimos eles podem serem feitos independente da autorização do outro, tá? Só que esses empréstimos, eles precisam ter aí um porquê disso, né? Eu vou fazer um empréstimo para comprar um carro único exclusivamente para mim? Então, a gente vai precisar discutir se isso é realmente uma economia doméstica, né? Essa aquisição deste bem. Aqui nós estamos falando de um empréstimo para aquisição de bens para o casal, tá? Então, eu vou pedir um dinheiro emprestado a um parente, por exemplo, para que eu possa quitar uma dívida, para que eu possa até fazer despesa mesmo, né? Para que eu possa comprar coisas necessárias para a economia doméstica. Para isso, eu não preciso aí de autorização do cônjuge, tá? Nesse sentido, então, do 1642 e do 1643, vamos deixar aqui que atos que podem serem praticados por qualquer um dos cônjuges. Ou seja, eu não preciso de autorização, tá? Além disso, quando nós falamos de economia doméstica, a economia doméstica é uma solidariedade passiva legal. Então, a economia doméstica, ela já entra naquele conceito de solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes, né? Então, a solidariedade dentro dessa economia doméstica, ela vem de lei, tá? Então, a legislação determina que os cônjuges, eles são solidários com relação a essa economia doméstica, tá? Voltando aqui no 1642, então, voltando aqui, ó, 1642, algumas observações referentes a alguns incisos, tá? Então, por exemplo, inciso 3, desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o consentimento ou sem o seu suprimento. Para que você possa alienar ou gravar algum tipo de imóvel que faça parte
do patrimônio adquirido no regime do patrimônio adquirido no casamento, você precisa do consentimento, tá? Então, os bens adquiridos na constância do casamento, para que eles possam serem vendidos ou para que eles possam serem gravados, a gente vai falar de uma autorização, tá? Para que isso possa ser feito. Outra observação no inciso 3 e no inciso 4, depois eu vou colocar isso num texto, tá? Com licença. Oi. Quem? Deixa eu passar para você. Eu tenho uma dúvida nesse 1642, no inciso 2, administrar os bens próprios. Uhum. A partir do momento do casamento, vamos supor que nenhum dos dois só tinha as malinhas de roupa. Tá. Como surgem os bens próprios? Só através de herança de um dos dois lados? A título Ou, por exemplo, de herança... se ele comprar um carro só em nome dele, esse carro não é dividido, não passa a ser patrimônio do casal? Então, administrar os bens próprios, José, é exatamente o que você disse, é a malinha de roupa, tá? Então, vamos pensar assim, se antes de casar você tinha um carro, então esse carro é um bem próprio seu, ele não faz parte da partilha de bens do casamento, tá? Outra situação, vamos pensar atualmente, por exemplo, eu tenho uma mini biblioteca, né? Porque a minha profissão exige isso. Então, isso são bens próprios. Se eu vier a casar e quiser vender a minha biblioteca, o meu cônjuge ele não pode interferir nisso, tá? Porque são bens próprios. E aí a gente também tem a figura da herança. A herança, quando você é casado e você recebe uma herança, essa herança ela não se comunica com relação aos bens que fazem parte do casamento, tá? Então, se a pessoa recebe essa herança e a pessoa ela quer vender essa herança e não quer partilhar o valor com o cônjuge, é um bem próprio dela, tá? Agora, no exemplo do carro que você deu, né? Então, nós somos casados e adquirimos um carro. Esse carro, como ele foi adquirido na constância do casamento, apesar do carro estar apenas no nome de um dos cônjuges, ele pertence a ambos, tá? Porque ele foi adquirido na constância do casamento. Agora, o que a gente precisa observar é o seguinte: eu recebo uma herança, tá? E com o valor dessa herança, eu compro um carro. Esse carro pertence somente à minha pessoa, porque ele é fruto da herança, tá? Então, ele não vai ser, num eventual divórcio, por exemplo, eu preciso comprovar que o carro foi adquirido na constância do casamento, mas proveniente de valores recebidos a título de herança, tá? Bem, José? Não, beleza. Só continuando a dúvida. Entendi a administração dos bens próprios. O casamento, um dos cônjuges recebeu uma herança e esse cônjuge que recebeu a herança faleceu. Aí passa a ser patrimônio do casal. Então, quando ele vem a falecer, você está pensando que você não tem filhos? Vamos supor que não tenha filhos, sejam só os dois cônjuges. Tá. Aí quando vem a falecer, esse valor, esse bem de herança, né, independente de ser valor ou não, ele passa ao cônjuge. Ok. Obrigado. Tá? Passa a fazer parte do montante do decujus, né? Então, como ele faz parte do montante do decujus, quem é o herdeiro? É o cônjuge, e o cônjuge vai receber tudo. E no caso de haver filhos, entra na mesma parte, no mesmo caso do inventário comum. Entra na mesma questão, mas aí a única diferença é que o cônjuge ele vai poder ser meeiro, né? E aí a gente vai precisar verificar a concorrência com os filhos referente a essa herança. Aí é uma conta matemática para o próximo semestre. Perfeito, obrigado. Tá bom? Nada. Então, deixa eu só colocar aqui as minhas observações referente ao artigo 1642, tá? Então, o 1642, só colocar aqui, ó.
Com relação ao inciso 3, ao 4 e ao 5, vamos observar o seguinte, que o cônjuge prejudicado e a seus herdeiros, tá? Que refere-se à questão de gravar de ônus real, de alienar, sem que você tenha a autorização do outro, tá? Ou um suprimento judicial para isso. Inciso 3 e inciso 4, ele também fala do terceiro prejudicado com a sentença favorável, ao autor, terá direito de regresso, com o cônjuge que realizou o negócio. Então, se eu sou casada e eu vendo um bem, que esse bem pertence à minha pessoa e pertence ao meu cônjuge também, e eu faço essa venda sem a autorização dele, tá? Então, ele tem direito de ação de regresso junto com aquele que adquiriu. Então, por isso que é importante que sempre que a gente for falar de venda de imóvel, e essa venda de imóvel seja de um bem resultante de um casamento, essa venda eu preciso da autorização do outro cônjuge para fazer, tá? Diga, Lu. Luciana? Oi, calma, é que demora para coisar aqui o microfone. Sobre a questão da herança também, a minha dúvida. Vamos supor, você recebe uma herança e você investe essa herança num imóvel, junto com o seu cônjuge. Ok. Esse valor da herança se fundiu, já era, né? Sim, é assim, né? Quando você adquire uma herança, se você quiser utilizar essa herança para benefício do casal, não tem problema nenhum, tá? Então, vamos lá, eu adquiri uma herança e eu resolvo reformar a casa que eu comprei com o meu cônjuge, a casa onde nós moramos, tá? E aí, com isso, nós fazemos benfeitorias nessa casa, automaticamente o valor de mercado dessa casa ele aumenta, tá? A herança é minha, então eu tenho total liberdade para fazer o que eu quiser com ela. Se eu optei por fazer um benefício, uma melhoria no imóvel, automaticamente, se a gente for falar da venda desse imóvel, a gente não vai discutir que a reforma só foi feita tendo em vista a minha herança. É o que você disse, as coisas se fundem. Tá, então, se a pessoa chegar na audiência falando, mas eu tenho direito a X% a mais porque eu investi o dinheiro da minha herança e provar que esse dinheiro realmente foi de herança, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. É a mesma coisa, aqui a gente está falando de um imóvel, né? Mas, por exemplo, a gente tem um carro e aí eu recebo um dinheiro de herança e aí eu resolvo comprar um carro zero, muito melhor do que o carro que a gente tem, tá? Esse carro, ele, no eventual divórcio, a gente vai ter um valor maior de patrimônio para discutir, né? E aí esse carro, apesar dele constar apenas no nome de uma pessoa, ele vai ser considerado bem do casal. A não ser que, no caso do carro, né, eu fale, não, olha, o carro ele foi adquirido única e exclusivamente com o valor da herança. Então, eu nem dei o outro... A gente tinha um carro em comum... E eu não vendi o outro carro e somei com o dinheiro da herança e comprei. Eu peguei o meu dinheiro da herança apenas e comprei o carro, tá? Se aí você fundir com o carro que já era do casal, ferrou, já era. Já.
Aí se funde de novo. Tá, entendi. Tá bom. Beleza, obrigada. Nada. E aí, o 1642, 1643, depois a gente tem o 1647, para deixar aqui. Então, o 1647, ele vai determinar o seguinte: ressalvados o disposto no artigo 1648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta de bens, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis. Então, só a título de exemplo, tá? Seria vender ou fazer uma hipoteca, por exemplo, tá? Pleitear como autor ou réu acerca de bens ou direitos. Então, se eu tiver que discutir, por exemplo, uma situação referente ao imóvel que nós adquirimos, tem de ser ambos, tá? O litisconsórcio, ele é obrigatório aqui. Prestar fiança ou aval, eu só posso ser, se eu sou casada e eu quero ser fiadora de alguém, eu preciso da autorização do outro para isso. Fazer doação não sendo remuneratória de bens comuns ou dos que possam integrar futura meação. Então, bens comuns são aqueles adquiridos na constância do casamento. Se eu quiser doar, eu também preciso de autorização. Então, nesse sentido do 1647, vamos colocar aqui, ó, outorga conjugal restringindo a autonomia privada. Aqui o 1647, ele fala exatamente da outorga uxória, tá? Ou outorga conjugal, para que eu possa fazer, para que eu possa mexer nesse patrimônio adquirido na constância do casamento, tá? Exceto no regime da separação absoluta, que a gente vai ver que ele tem características próprias, exceto esse tipo de regime, qualquer outro tipo de regime que eu queira mexer com esses bens, eu preciso da outorga uxória ou outorga marital, tá? São os dois tipos de outorga que a gente pode ter, tá? Com isso, a gente encerra a parte geral dos regimes e aí entramos nos regimes de casamento especificamente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a outra tela. Vamos lá. Com isso, a gente começa, então, o regime de casamento em si. Opa, eu fiz. O regime de casamento em si. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá, então. Então, o regime de casamento, a gente viu a parte geral dele, né? Então, a gente viu com relação a conceitos, algumas regras que a gente tem e os princípios que determinam esse regime de casamento, tá? E aí a gente começa a parte de pacto antinupcial. Uma coisa importante aqui que a gente precisa levar em consideração, tá? Quando a gente vai falar de regime de casamento, tá? Se você for casar em algum regime específico, ou se você for casar no regime misto, você precisa fazer o pacto antinupcial, tá? Então, se você for casar fora da regra, que hoje é o regime da comunhão parcial de bens, se você resolve casar no regime da comunhão universal de bens, onde tudo se comunica, tá? Então, você quer casar nesse regime, o Estado, a legislação fala que não tem problema de você casar em um regime que não seja a regra, tá? Mas, para isso, você precisa fazer pacto antinupcial. O pacto antinupcial, no conceito da doutrinadora Débora Gozzo, ela fala o seguinte, que trata-se de um negócio jurídico, de direito de família, com claros interesses patrimoniais e precisas limitações constantes na legislação. Então, quando a gente fala de pacto antinupcial, ele realmente é um negócio jurídico, tá? Por quê? Porque no pacto antinupcial, a gente vai deixar determinado qual que é o regime de casamento que vai ser adotado, o motivo desse regime de casamento e o consenso com relação a ambos, tá? Esse regime de casamento, ele precisa ser feita escritura com relação a isso,
Então, o pacto antinupcial, ele realmente é um negócio jurídico e ele tem uma característica de contrato muito forte, tá? Então, nós temos as partes que fazem parte desse pacto antinupcial, nós temos quais são as regras desse pacto antinupcial, nós temos o motivo do pacto antinupcial, e nessas regras a gente pode optar por um regime que não seja a regra, como a gente pode optar por um misto de regimes, como a gente pode simplesmente optar que não vai ser o regime que é a regra, mas vai ser um outro regime, tá? E ambas as partes precisam concordar com isso. Então, como característica desse negócio que é o pacto, nós temos o pessoalismo, pois somente pode ter entre os cônjuges como partes. Então, se eu realizo um pacto antinupcial para casar com Caio, e aí eu não caso com o Caio, eu vou casar com o Marcos, tem que fazer um novo pacto antinupcial, tá? Tem um formalismo, porque tem uma necessidade de escritura pública como requisito formal para isso, tá? Então, eu vou fazer o pacto antinupcial, vou levar até um tabelião para que isso seja feito, para que seja feita uma escritura pública, e depois eu vou lavrar isso na certidão de casamento, tá? Tem o nominalismo, que é previsto em lei, então a lei prevê as normas para esse pacto antinupcial, e tem uma legalidade, né? Porque tem previsão legal e com regras fundamentais. Então, o pacto antinupcial, ele tem prazo de duração, então você faz o pacto e não se casa dentro de um determinado período, esse pacto ele perde sua validade. Esse pacto ele só tem validade entre os cônjuges, ele não tem validade com outras pessoas, tá? Eu tenho uma forma obrigatória a seguir, que é essa necessidade de escritura pública para que esse pacto tenha a sua validade. Então, dessa forma, o pacto ele tem realmente algumas regras em específico, tá? O pacto, então, é uma convenção acessória dentro do casamento. Então, o casamento é o principal. O pacto, ele é o acessório, tá? Um ponto importante com relação a isso, tá? Uma vez que o casamento morre, o pacto morre também, tá? Como o pacto, ele é acessório, ele depende do principal para poder viver, tá? A lei não estabelece um prazo para que o casamento se realize. Então, Cristiano Chaves fala que, passando os envolvidos a viver em união estável, é forçoso admitir que o ato celebrado seja aproveitado na sua eficácia como contrato de convivência. Então, se você faz um pacto antinupcial, não realiza o casamento, mas vive em união estável, as regras do pacto vão valer para essa união estável, e a gente deixa de chamar de pacto antinupcial e passamos a chamar de contrato de convivência, tá? Dentro dessa relação que foi criada, tá? Na falta do matrimônio, qualquer interessado pode requerer a declaração de ineficácia, tá? Então, se o matrimônio não for realizado, automaticamente, esse pacto, ele pode ser declarado ineficaz, tá? Então, um ponto aqui que é importante da gente analisar. Vamos pensar que a gente faz um pacto antinupcial, tá? E esse relacionamento, ele se encerra antes da realização do casamento, tá? Então, não é celebrado o casamento e também não existe uma união estável, tá? Então, os cônjuges que iam casar, eles não vão mais casar, também não vai viver em união estável, ou seja, o relacionamento encerrou, tá? Nessa situação, nós, aplicadores, né, nós advogados, sempre aconselhamos a requerer a declaração de ineficácia desse pacto, tá? Mas se você não requerer a declaração de ineficácia, esse pacto ele perde a sua eficácia, uma vez que o principal não aconteceu, que era a realização do casamento, tá?
Mas a gente sempre pede a gente sempre aconselha a pedir a declaração de ineficácia para você não ter nenhuma situação desagradável, tá? Agora, se você não casa, mas vive em união estável, o pacto antinupcial ele continua valendo e aí ele é denominado contrato de convivência, tá? Então, a lei não estabelece um prazo para que o casamento se realize. Então, eu fiz o pacto hoje e eu caso daqui 20 anos com a mesma pessoa, o pacto continua tendo validade. O problema é se daqui 20 anos eu caso com outra pessoa. Aí esse pacto ele perde a sua eficácia, tá? A ineficácia passa de temporária a definitiva se um dos nubentes falecer ou casar com pessoa distinta, tá? Então, se porventura eu fiz um pacto antinupcial com Paulo e eu não caso com Paulo, eu caso com Marcos, automaticamente o pacto que eu fiz com a primeira possibilidade de casamento, ele perde totalmente a sua eficácia, tá? Então, a gente não vai discutir com relação a isso. Então, a ineficácia passa de temporária a definitiva se um dos nubentes falecer ou casar com pessoa distinta, tá? Então, se alguém vier a morrer, esse pacto, ele torna-se ineficaz, tá? Ou se casar com outro, também torna-se ineficaz esse pacto, tá? Então, o pacto antinupcial, como eu disse, né? Ele tem 100% de uma situação contratual, tá? E essa situação contratual é única e exclusivamente entre as pessoas envolvidas no pacto, tá? O 1643, ele determina o seguinte com relação ao pacto, né? Então, 1653. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Então, o pacto antinupcial, eu preciso fazer escritura pública no cartório de notas, tá? Porque é uma questão de formalidade desse pacto, ok? E não ocorrendo o casamento, ele se torna ineficaz. Então, aqui a gente tem a questão de nulidade, que é um requisito de formalidade, e uma questão de ineficácia. Se eu faço um pacto antinupcial somente entre os nubentes, não levo isso para a escritura pública, tá? Ele não tem validade, então ele é nulo, tá? Agora, se eu faço a escritura pública, mas o casamento não se realiza, ele é ineficaz. Por que que ele é ineficaz? Porque o pacto antinupcial, ele é acessório ao casamento. Se o casamento não é realizado, automaticamente o pacto antinupcial, ele também perde a sua utilidade, tá? Porque o principal, o acessório sempre segue o principal, ok? Então, a gente precisa observar as questões de formalidade e não se esquecer. Quando que esse pacto antinupcial é nulo? Ele é nulo quando não foi feita escritura pública, tá? Então, a não realização de escritura pública torna esse pacto nulo. Agora, ele é ineficaz quando o casamento não é realizado. São coisas diferentes uma da outra, tá? Tudo bem aqui? Tá bom. No pacto antinupcial, o que que a gente pode ter nesse pacto, né? Todo mundo fala assim, no pacto antinupcial a gente discute apenas regime de casamento. Não! O regime de casamento é o ponto mais importante do pacto, né? Porque no pacto antinupcial a gente vai poder discutir um regime de casamento que seja fora da regra. Então, a regra hoje é o regime da comunhão parcial de bens. Se eu quiser realizar um regime de casamento fora esse, eu tenho que fazer por pacto antinupcial, tá? Então, se eu quiser casar no regime da separação absoluta de bens, eu faço isso por meio de pacto antinupcial. Além disso, declaração de cunhos patrimoniais, como, por exemplo, uma doação. Então, se eu quiser mensalmente doar um valor para alguém ou para alguma instituição, e esse valor refere-se a bens
fazem parte do regime de casamento, eu posso colocar esse impacto, tá? E as declarações de cunho existencial, deveres conjugais adicionais, tá? Então, se eu quiser colocar algo diferente do que a legislação exige, tá? Eu preciso colocar isso em impacto. Então, por exemplo, eu vou deixar determinado impacto antinupcial que o meu cônjuge tem o dever de cuidar dos meus pais enquanto os meus pais forem vivos, tá? E isso, então, passa a ser uma obrigação que eu posso constar impacto, um dever conjugal, que eu posso constar impacto, tá? Porque a situação de cuidar dos pais não é um dever do meu cônjuge, é um dever meu de fazer isso, né? Então, eu posso estipular isso em impacto. O que não se pode ter impacto é uma influência de fatores econômicos sobre o livre exercício da autonomia existencial dos cônjuges. Então, por exemplo, eu não posso querer colocar impacto antinupcial que um dos cônjuges não vai poder trabalhar, tá? Isso não pode existir, porque os cônjuges, eles são livres para fazer outras coisas, né? A gente brinca muito que casamento é uma prisão, mas a gente não pode enxergar dessa forma, tá? Então, eu não posso, por exemplo, estipular no pacto antinupcial que o cônjuge não vai poder sair, que o cônjuge não vai poder trabalhar, que o cônjuge não vai poder ter não vai poder visitar família. Isso não pode ser feito, tá? Porque os cônjuges, eles são livres, ok? Mas eu posso colocar outras observações nesse pacto que seja além do regime de casamento. Eu posso estipular nesse pacto antinupcial, por exemplo, que a casa localizada em São Bernardo, por exemplo, vai ser o regime aplicado em cima dela. É o regime da comunhão universal de bens, ou seja, a casa ali, ela é de ambos, ela pertence 100% aos dois. E eu posso estipular que a casa localizada em Santo André vai ser em cima dela a separação absoluta, porque eu adquiri essa casa sozinha. Então, eu posso estipular no pacto antinupcial um mix de regimes de casamento, tá? Eu não preciso estipular apenas a escolha de um. Eu posso fazer aí um mix referente a esses regimes. Eu posso misturar todos os regimes, tá? E aí, o texto de lei determina o seguinte: o artigo 1654 do Código Civil fala: a eficácia do pacto antinupcial realizado por menor fica condicionada à aprovação de seu representante legal, salvo as hipóteses do regime obrigatório da separação de bens. Ou seja, o pacto antinupcial, ele pode ser aplicado referente àqueles que têm idade núbio para casar, tá? Então, são entre os 16 anos completos e aqueles que são menores de 18. Para isso, eu preciso de uma autorização dos representantes para o casamento, tá? E esses representantes também precisam autorizar aquilo que está determinado no pacto antinupcial, tá? Então, além da autorização para o casar, também precisa da autorização referente ao pacto antinupcial, a análise do pacto antinupcial e, além disso, a aplicação desse pacto. Além disso, o 1655, ele fala: é nula a convenção ou cláusula dela que contravenha a disposição absoluta de lei. Então, qualquer situação que seja contra a legislação não pode fazer parte do pacto, tá? Então, previsão contratual que estabelece que o marido, nos regimes da comunhão universal ou parcial, possa vender sem outorga, não dá, tá? Que a administração dos bens seja exclusiva do marido também não pode, tá? Porque contra a legislação, uma vez que a gente não tem mais o pátrio poder, a gente passa a ter o poder familiar. Então, o pacto antinupcial, ele não é apenas
referente à escolha de regime de casamento. Ele não refere-se apenas para uma modificação de regime de casamento, tá? Eu posso colocar nesse pacto antinupcial outras informações além dessa modificação de regime de casamento, tá? Às vezes eu vou casar no regime da comunhão universal de bens, da comunhão parcial de bens, perdão. Eu vou casar no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime hoje determinado pela lei, é a regra, tá? Mas eu quero fazer um pacto antinupcial para determinar algumas outras características que são específicas desse meu casamento, tá? E aí eu posso determinar isso. Eu posso determinar também que determinados bens vão ser feitos, vão participar de um regime e outros bens vão participar de outro regime, que aí é o regime de casamento que a gente fala que é o regime misto, tá? Tudo que você quiser fazer nesse regime de casamento que fuja da regra, que é o da comunhão parcial de bens, tudo que você for fazer que fuja dessa regra, você precisa fazer por pacto antinupcial, tá? Então, é obrigatório o pacto antinupcial para que possa ter, então, essa validade de negócio jurídico, tá? Alguma dúvida com relação ao pacto? Não. Não? Tudo bem? Alguém aqui é casado pelo pacto? Com o pacto, na verdade. São pouquíssimas as pessoas que se casam com um pacto antinupcial. Porque dá um leve trabalho para ser feito, né? Normalmente, o pacto antinupcial, ele é realizado em pessoas que têm grandes patrimônios, né? Então, se discute essa questão do pacto, tá? Bem, vamos então aos regimes de casamento em si. A gente vai começar pela regra, que é o regime da comunhão parcial de bens, tá? Então, regra é estabelecida pelo Código Civil, tá? Então, se você resolver, ao final da aula, se casar, você vai casar no regime da comunhão parcial de bens, que é a regra, tá? Que foi determinada a partir ali de 60 para frente, mais ou menos, tá? Mais ou menos, a gente não tem uma data exata disso, tá? Então, o regime da comunhão parcial de bens é o mais conhecido, tá? E é o mais aplicado atualmente. São raras as pessoas que fogem e resolvem fazer o pacto. Vamos lá. No regime da comunhão parcial de bens, o 1640, ele fala o seguinte: 1640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará quanto aos bens entre os cônjuges o regime da comunhão parcial, tá? Então, não havendo pacto entre eles, não havendo nenhuma situação que peça para que seja feito uma utilização de um outro regime de casamento, a gente vai usar o da comunhão parcial de bens, tá? Então, é um regime misto, pelo qual alguns bens se comunicam, configurando propriedade comum, outros bens não se comunicam, construindo propriedade exclusiva de cada cônjuge, tá? Então, os bens comuns que integram a propriedade coletiva do casal, você tem os bens próprios do marido e os bens próprios da mulher. Então, vamos lá. Vamos utilizar aqui o meu exemplo, tá? Atualmente, eu tenho bens próprios meus, tá? Então, esses meus bens próprios me pertencem. Não vai, é uma propriedade exclusiva minha, porque eu não casei ainda, tá? O meu marido, ele pode ter a massa dele, então os bens que pertencem a ele, tá? E nós vamos ter a massa comum. Então, vamos lá. Hoje em dia eu tenho o carro e cotas de um escritório. O meu marido, ele tem um carro. Esses três bens, tá?
eles não entram nesse regime de casamento porque são bens próprios dos cônjuges, tá? Os bens comuns são aqueles que integram a propriedade coletiva. Então, nós vamos adquirir uma casa juntos, na constância do casamento. Essa casa adquirida na constância do casamento, ela passa a ser, então, a massa do todo, tá? No eventual divórcio, a gente vai dividir essa casa ao meio, ok? Metade cada um. Então, no regime da comunhão parcial de bens, é um regime misto, por quê? Alguns bens se comunicam, porque é uma propriedade comum do casal, normalmente são os bens que são adquiridos na constância do casamento, tá? E outros não se comunicam porque são de propriedade exclusiva de cada cônjuge. Então, no casamento entre dois advogados, por exemplo, os livros não se comunicam, tá? Por que os livros não vão se comunicar? Porque eles são bens utilizados para o exercício da profissão. Então, os bens não vão se comunicar, mesmo que esses livros tenham sido adquiridos na constância do casamento, tá? Então, alguns bens vão integrar a propriedade coletiva, outros bens vão ser só do marido e outros bens vão ser apenas da esposa. Por isso que ele tem uma característica de regime misto, porque alguns bens se comunicam e outros bens não se comunicam, tá? Ele terá eficácia para casamentos com relação aos cônjuges se não tiver uma situação de casamento nulo, né? Então, se não for lá uma obrigatoriedade de uma mudança de regime de casamento, tá? Ou, por exemplo, as pessoas que são maiores de 70 anos, eles não podem casar na comunhão parcial. Eles são obrigados a casar no regime da separação absoluta de bens, porque a lei exige isso, tá? Ou se eu não tiver um pacto antinupcial, tá? O 1658 do Código Civil, ele determina o seguinte: no regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Aí o 1659 fala o que se exclui e o 1660 fala o que entra dentro dessa comunhão. Então, o 1658 é uma regra básica com relação à comunhão parcial. Então, comunicam-se os bens havidos durante o casamento, com exceção dos que são incomunicáveis, tá? Então, antes do casamento, a gente tem a massa do marido e a massa da mulher. Depois do casamento, nós temos a massa do marido, a massa da mulher e a massa do que for adquirido na constância do casamento, tá? Então, aquilo que for adquirido durante esse casamento, tá? Essa massa aqui vai ser, então, partilhada entre ambos, tá? Eu sei que é meio duro ouvir isso, mas a gente só escolhe regime de casamento pensando no divórcio. É só isso, tá? A gente só escolhe, a gente faz a escolha do regime de casamento pensando se esse casamento não der certo. É só isso, é só por esse motivo que a gente pensa em regime de casamento. Eu sei que às vezes é triste ouvir isso, mas é a mais pura realidade, vamos dizer assim, tá? Então, o 1659, ele fala de bens que são incomunicáveis, tá? São aqueles bens que não vão poder, não fazem parte do patrimônio do casal, tá? Então, 1659, o que ele determina? Exclui-se da comunhão, então estão excluídos do regime. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar, os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. Então, vamos lá. Se eu recebo uma doação, se eu recebo uma herança, tá? Se eu vendo o meu carro e compro um outro carro no lugar, automaticamente este bem não faz parte da constância do casamento, tá? Aí aqui, pensem no seguinte, né? Eu tinha um carro que valia 30 mil, vendo um carro de 30 mil, compro outro carro de 30 mil, não é utilizado nenhum tipo de dinheiro que seja fruto
que seja fruto da constância desse casamento, tá? 1659, inciso 2. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela do código. Diga, Luciana. Você falou que no caso dos advogados que têm os livros, esses livros não se comunicam porque fazem parte da atividade laborativa, né? De cada um. Isso. No caso, por exemplo, de um taxista, esse táxi, então, nunca vai fazer parte dos bens em comum do casal, por exemplo. Não, no entanto, que tá... Eita, peraí que eu saí do artigo. O 1659... Aqui, ó. Exclui-se da comunhão. Aí é onde que eu ia chegar, ó. Os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos da profissão. Então, o táxi, por exemplo, se a pessoa já era taxista, né? E aí a pessoa casa e continua sendo taxista, o instrumento da profissão dele é o carro. Então, está excluído da comunhão. E se ele se torna taxista depois? Tipo aí Uber. Tipo Uber, tá? Esse Uber que você está dizendo, a gente tem duas situações aqui para se analisar, tá? Se esse carro foi adquirido com um valor em comum do casal, tá? Então, ele não recebeu um valor de herança e comprou um carro, tá? Ele tirou da poupança de ambos e comprou o carro. Este valor pertence a ambos, tá? Então, automaticamente, este bem pertence a ambos, tá? Então, tudo é circunstancial, na verdade. Oi? Então, na verdade, acaba sendo meio que circunstancial, né? A gente tem que tomar cuidado com o seguinte, Lu. O caso do Uber, tá? De ser Uber, a gente não tem uma regulamentação legal referente a esses motoristas de aplicativo, tá? Porque o que a gente tem até o presente momento? Que para você poder ser motorista de aplicativo, basta você ter o seu carro. Então, você tem o seu carro, você se inscreve lá no aplicativo e começa a fazer essas funções, tá? É diferente do taxista. Porque o taxista, ele precisa, é a profissão dele, o carro. Então, a gente tem que tomar cuidado porque a gente não tem ainda essas determinações nesse sentido, tá? Então, no caso do Uber, aí vai ser mais uma questão jurisprudencial. A compra de um carro para você poder ser Uber, esse carro vai fazer parte do patrimônio do casal, tá? Agora, se você é taxista, você já casa taxista, ou você se torna taxista, durante esse casamento, aí a gente pode entender que o carro é um instrumento de profissão. Mesmo que esse táxi, no caso do taxista que tem uma regulamentação, mesmo que esse táxi tenha sido adquirido com recursos de ambos. Mesmo sendo adquirido com recursos de ambos. Aí é uma questão de prova, né? Tá? Tá, beleza. Obrigada. Nada. Vamos lá, o inciso 2, então, aqui, ó. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Então, no caso, voltando no exemplo do carro, tá? Então, eu tenho um carro, quando eu caso, eu já tenho um carro, eu vendo esse carro, e então, com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges, eu vendo o carro e compro um outro carro. Única e exclusivamente com o meu dinheiro, tá? Então, também se exclui da comunhão. As obrigações anteriores ao casamento também estão excluídas. Então, se eu fiz um empréstimo bancário antes do casamento, esse empréstimo bancário é apenas meu, não vai pertencer ao meu cônjuge. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Então, se antes do casamento eu cometi algum tipo de ato ilícito e esse ato ilícito não gerou nenhum proveito ao meu cônjuge, tá? Então, esse ato ilícito, essas obrigações desse ato ilícito
também vão recair somente a mim, não vão recair em cima do cônjuge, tá? Então, por exemplo, eu pego um dinheiro emprestado com agiota, tá? A agiotagem é ato ilícito, ok? Então, essas questões com a agiotagem não vai recair sobre o proveito do casal, e sim apenas sobre a pessoa que realizou essa agiotagem. Os proveitos do os bens de uso pessoal, os livros e os instrumentos de profissão, então, a gente estava discutindo agora há pouco, referente ao Uber e ao taxista, mas aqui a gente pode discutir os livros referente a um casal que sejam advogados, os instrumentos do médico, né? Então, estetoscópio, essas coisas, tudo que sejam referentes à profissão, e os bens de uso pessoal, então, por exemplo, as roupas, tá? Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, então, o meu salário não faz parte da comunhão, tá? Mas aqui a gente precisa tomar cuidado com o seguinte, né? Que nós temos a solidariedade referente à economia comum, então as economias domésticas, tá? O salário está excluído da comunhão, mas a gente não pode esquecer da solidariedade do casal a título das economias domésticas, tá? As pensões, meio-soldos, mantepios e outras rendas semelhantes. Meio-soldos e mantepios são tipos de pensão, vamos dizer assim, específica de algumas profissões, tá? Então, a gente tem aqui as pensões referentes aos funcionários públicos, a militares, tá? Então, rendas que você receba nesse sentido. Todos esses bens, eles estão excluídos dessa comunhão, tá? Então, todos esses bens, eles não vão se comunicar referente a esse patrimônio do casal, tá? Então, voltando aqui aos nossos slides. Aqui. Então, aqui eu deixei um exemplo, né? Então, vamos lá. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento por doação ou sucessão e os subrogados em seu lugar. Então, vamos pensar que o Rodrigo aqui recebe uma herança e que a Jéssica recebe uma herança, um apartamento na qual vende e compra uma casa, ou seja, ela subroga. Então, automaticamente, esses bens aqui, eles não fazem parte desse casamento. Então, aqui, a herança, ele recebe de herança uma casa, essa casa não se comunica, tá? E ela recebe um apartamento, vende o apartamento e compra uma casa. Ela subroga aquilo que ela recebeu a título de doação. Então, também não se comunica, tá? Também são bens incomunicáveis, tá? Importante aqui nessa subroga, você tem que... Então, você vende o apartamento e compra a casa e não utiliza nenhum tipo de valor que pertença ao casal, tá? Então, você vende o apartamento por 1.000, compra a casa por 1.000. Se você precisar utilizar algum valor referente ao patrimônio do casal, automaticamente essa casa vai se comunicar, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges e subrogação dos bens particulares. Então, a gente tem aqui, casados no regime da comunhão parcial de bens. O Bruno, antes do casamento, tinha um imóvel avaliado em 100.000. Efetuando a venda, o valor pertence apenas a Bruno. Por quê? Porque é um bem que ele já tinha antes do casamento, tá? Se Bruno, antes do casamento, tinha isso, então ele efetua a venda no valor de 150. E sendo comprovado o esforço de Paula, o excedente de 50.000 pertence aos bens que integram a propriedade do casal. Nesse sentido, presta atenção aqui comigo. Ele tinha um apartamento de 100, ele faz a venda, tá? De 100 por 100. Então, automaticamente, esses 100.000 que ele adquire pertence única e exclusivamente a ele, tá? Ele tinha um apartamento de 100, vende esse apartamento por 150. E se comprova que Paula ajudou ele a fazer benfeitorias nesse apartamento, e essas benfeitorias fizeram com que esse apartamento tivesse um aumento de 50.000 reais no seu valor de venda, tá?
Esses 50 mil integram a propriedade do casal, tá? Então, se eu consigo comprovar que esse valor a mais, ele é de um esforço comum ao outro cônjuge, esse valor de 50 mil vai integrar o patrimônio do casal. Tudo bem com relação a isso? Diga, Lu. Na verdade, eu queria entender a questão de colocar um valor a mais. Por exemplo, você diz que o salário não se comunica, certo? Então, por exemplo, se eu compro um carro, né? Eu tenho um carro que vale 10 mil e eu vou comprar outro carro que vale 15, mas eu financio 5 mil. Eu vou usar do meu salário para pagar esses 5 mil. Uhum. Numa eventual divisão, eu vou ter que incluir esse carro? Ou eu vou ter que comprovar que esse carro, quem pagou fui eu? Como que faz isso? Você vai ter que comprovar. Vamos lá. Eu vou trabalhar no imóvel só por uma questão didática, tá? Então, vamos aqui. No caso do Bruno, ele tem 100 mil, o imóvel vale 100 mil, tá bom? E aí, o que ele e Paula decidem, tá? Que ela vai ajudar ele a fazer benfeitorias neste imóvel. Então, por exemplo, ela vai ajudar ele a fazer uma reforma, eles vão colocar nesse imóvel uma piscina, eles vão aumentar esse imóvel, tá? E tudo, o valor do imóvel é 100 mil, tá? E aí, quando você vai fazer a avaliação desse imóvel, as benfeitorias que foram feitas, esse imóvel ele deixa de valer 100 mil e ele passa a valer 200 mil, tá? E ele passa a ter esse valor, por quê? Porque foi feito aí benfeitorias dentro desse imóvel, tá? 100 mil pertence ao proprietário, 100 mil é dele, tá? Então, esse valor vai ser único e exclusivamente dele. Agora, esse valor que ultrapassa, se o outro cônjuge conseguir comprovar que esse bem ele só teve um aumento de valor porque ele ajudou a fazer melhorias neste imóvel, automaticamente esse valor a mais ele se comunica na comunhão parcial de bens. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso comprovar. Olha, eu concordo que ele tinha um imóvel de 100 mil. Concordo com isso, tá? Porém, nós fizemos um esforço comum. Então, eu também ajudei, tá? Então, nós pegamos lá uma reserva de dinheiro que nós tínhamos, que ambos guardavam. Eu peguei uma parte do meu fundo de garantia e ajudei a melhorar este imóvel. Eu peguei uma poupança que eu tinha e eu dei para ele para a gente melhorar esse imóvel. Ou seja, eu comprovo que é um esforço também do outro cônjuge para a melhoria disso, tá? O valor que for adquirido a mais, o valor que excede ao valor que já era desse bem, automaticamente integra a propriedade do casal. Então, a gente faz uma avaliação desse imóvel, tá? Antes de qualquer tipo de reforma. Olha, antes de qualquer tipo de reforma, o imóvel vale 100. Beleza. O casal, em comum, juntos, fazem a reforma. E aí a gente faz uma segunda avaliação. Olha, o imóvel que valia 100, agora ele vale 200. Ou seja, esse 100 mil a mais, ele é de esforço comum do casal, tá? No exemplo que você está me dando com relação ao carro. Então, eu tenho um carro que vale 10, eu vendo e compro outro carro que vale 10. Então, automaticamente, a gente volta a essa situação aqui. Então, em vez de receber de herança um apartamento, eu tenho um carro que já era antes do casamento, tá? Eu vendo esse carro e compro pelo mesmo valor um outro carro. Então, nada vai se comunicar. Eu subroguei, nada vai se comunicar. Agora, eu tenho um carro
que ele era de 10 mil, e eu vou comprar um carro agora de 20, vou financiar 10, tá? O que precisa ser comprovado num eventual divórcio, numa eventual partilha, né? A gente precisa comprovar que somente eu paguei esse financiamento. Não teve ajuda de ninguém, somente eu efetuei esse pagamento, tá? Então, o valor, às vezes, era descontado diretamente da minha folha de pagamento. O que é muito complicado nessas situações é o seguinte, né? Tudo bem, o valor, o salário não se comunica, o valor do empréstimo, ele era descontado diretamente da minha folha de pagamento. Mas, devido ao empréstimo, o casal deixou de adquirir outras coisas. Então, a gente já tem jurisprudências hoje em dia que entendem que existiu um esforço comum do outro cônjuge. Por quê? Porque R$500 a menos no salário de um dos cônjuges é R$500 a menos na economia doméstica. Então, dessa forma, o outro cônjuge está fazendo um esforço para isso, tá? Então, a gente já tem jurisprudências nesse sentido. É o caso de casamentos mais antigos, onde a mulher não trabalha, né? Ou um dos cônjuges não trabalha. Então, um trabalha e o outro não. No eventual divórcio, a gente consegue comprovar de que, apesar de não trabalhar, o esforço feito dentro de casa faz com que a pessoa tenha direito a uma parte do patrimônio. Não sei se eu te respondi, Lu. Então, Pro, respondeu, porém eu fiquei com uma dúvida a respeito no caso do imóvel. Né? Foi saber benfeitoria, e isso fez com que o imóvel ficasse mais valorizado. O valor o valor excedente, ele pertence aos bens que integram a propriedade do casal na ordem de 50%, né? No regime da união parcial, sim. Porque aí aqui no caso desse exemplo, né? Que foi vendido por 150 e esse excedente de 50 pertence aos dois. Então, é 25 para cada um, é isso? Isso. Não é 50 aí para ela. Você está pensando se eles forem se divorciar agora, né? Se eles não forem se divorciar... eles vão se divorciar. Mais cedo ou mais tarde, eles vão se divorciar. Entendi, tá. É 25 cada um. Tá bom. Não, beleza. Agora, no caso do salário, é por isso que eu te perguntei. Porque realmente tem esse entendimento, né? Eu acho que nem se cogita, no caso, por exemplo, a partir do momento que eu peguei e comecei a trocar de carro dentro da constância do casamento, já nem se cogita mais se esse bem foi adquirido assim, foi adquirido assado, né? Porque na hora que chega lá, tipo, vai lá e divide tudo a 50%. Pelo menos eu nunca vi alguém falar a respeito disso em bens móveis, né? Eu já ouvi falar em bens imóveis, mas em imóveis eu nunca tinha visto. Não, por exemplo, eu tô fazendo um divórcio litigioso, onde no divórcio litigioso o bem foi adquirido na constância do casamento, tá? E aí, na constância do casamento, quando se adquiriu o bem, a ex-cônjuge, né, ela vendeu um imóvel e colocou o valor desse imóvel na compra do imóvel que faz parte do bem do casal, tá? O ex-cônjuge, ele não trabalhava. Então, em regra, se a gente for pensar na teoria, o bem pertence exclusivamente à esposa, né? Porque ela vendeu um apartamento e embutiu esse valor na compra do novo imóvel, e o cônjuge, o companheiro, né, o marido, ele não trabalhava, então, em regra, não teria uma renda para poder para poder adquirir, tá? Então, o divórcio litigioso, a discussão está justamente nesse sentido, de que ela teria uma contribuição maior na compra do imóvel do que ele. Só que aí o juiz ele foi ipsis literis na lei,
né? Olha, o bem foi adquirido na constância do casamento. Dessa forma, esse bem tem que ser dividido por 2. Então, eu concordo com você. Às vezes chega um momento que esses bens, esse patrimônio, ele se torna tão confuso que você não consegue mais distinguir o que é do caso, o que é de um, o que é de outro e o que é de ambos, né? Acaba se tornando uma coisa só, e no eventual divórcio vai se discutir metade cada um. Não tem mais o que se falar nesse sentido. A jurisprudência é pacífica. Eu vi muita briga, né? Mas envolvendo bens imóveis, igual esse seu caso aí, né? É que o problema dos bens móveis... Entendeu aonde, não sei o quê. Mas em bens móveis, por exemplo, veículos, essas coisas, dificilmente alguém... Eu nunca vi alguém falar, eu comprei sozinho e não vai dividir. Porque geralmente tem o esforço de ambos, no caso de segurar as pontas de um lado, segurar do outro, para ter aquilo, não sei o quê, né? Que é o caso do salário, né? Sim. Quase é difícil, os bens móveis eles são mais difíceis de serem discutidos, mesmo porque o valor deles é inferior ao bem imóvel. Sim, quer dizer, depende, né? Tem carro que vale 300 mil e apartamento que vale 200. Sim, mas normalmente, essas são muitas exceções, né? Mas nesse caso de divórcio litigioso que a gente está fazendo, eles estão discutindo até os bens móveis que estão dentro do imóvel. Ah, não, isso daí eu já vi também. Tipo, discutir até o consumo de lixo. Ali vai ser uma discussão. Eu entendo que vai ser uma discussão. Né? Vai tirar da dúvida? Obrigada. Nada? Sim, tirar da dúvida. Então tá bom. Vamos lá, então. Bens que são incomunicáveis, né? Então, as obrigações anteriores ao casamento. As obrigações decorrentes de ato ilícito, que eu tinha dito, né? Então, vamos lá. A gente tem uma fazenda que pertence ao casal, tá? Então, a fazenda pertence ao casal, não estamos discutindo que não pertence. O marido é administrador dessa fazenda, tá? E ele sendo administrador dessa fazenda, ele gera um dano ambiental, tá? Como a fazenda pertence ao casal, haverá responsabilidade solidária, respondendo todos os seus bens. Isso porque a atividade desenvolvida na fazenda era realizada em benefício do casal. Então, as obrigações decorrentes de ato ilícito, salvo reversão em proveito do casal. Se ele administrasse essa fazenda e o valor da administração dessa fazenda não viesse em benefício do casal, tá? O que é impossível, automaticamente somente o marido seria responsabilizado. Como essa administração, essa fazenda, ela vem em benefício do casal, automaticamente ambos serão responsabilizados, tá? Difícil a gente falar de pessoas que são casadas e que é uma obrigação decorrente de ato ilícito que vai envolver só um dos dois, só um, né? Não envolve o outro. É difícil a gente conseguir enxergar isso, tá? Mas se acontecer, somente aquele que cometeu o ato ilícito, então, vai ser responsabilizado com relação a isso. Opa. Travou? Peraí que travou aqui. Então, a gente precisa observar nessa questão do ato ilícito se for em proveito do casal ou não, tá? Porque se não for em proveito do casal... Voltou. Se não for em proveito do casal, então a gente não tem essa discussão. Peraí, deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Diga, Lu. Essa questão do ato ilícito é na constância do casamento ou antes do casamento? A lei fala que decorrente de ato ilícito. Não fala se é antes ou depois, tanto faz. Não, tanto faz. Mas no caso, por exemplo... De ato ilícito. Tá, no caso, por exemplo, a pessoa trabalhava com alguma coisa que foi identificada como descaminho, por exemplo, é um ato ilícito.
né? Isso antes do casamento. Ok. Aí a pessoa parou, foi trabalhar em outros lugares, não sei o quê, e depois ela volta a trabalhar nesse esquema. Isso pode ser entendido como reversão em proveito do casal, não é? Pode. Se for comprovada a reversão, pode. É o típico caso, é o típico caso do dono do tráfico. Isso. Tá? Então vamos lá. A gente tem o dono do tráfico, ok? O traficante. O traficante é o Bibi Perigosa. É o melhor exemplo que tem. Bibi Perigosa. Que está passando agora, né, na televisão. É um ótimo exemplo para discutir isso. Então, ali, ela se casa, tá? Num primeiro momento, ela não tem conhecimento desse ato ilícito, tá? Então, é aquilo assim, né? A pessoa começa a chegar em casa com muito dinheiro, e aí a pessoa fala que ganhou na cena, que ganhou num sorteio, enfim, tá? E esse dinheiro, ele é utilizado em proveito do casal. Até aí, a pessoa não tem conhecimento desse ato ilícito, vamos dizer assim, tá? Se a pessoa ela comete um ato ilícito e ela guarda aquele dinheiro único e exclusivamente para ela, tá? Esse dinheiro não entra no proveito do casal, a gente vai trabalhar com relação a bens incomunicáveis. Então, se eu paro o texto de lei, as obrigações decorrentes de ato ilícito, se eu paro aqui, tá? Então, automaticamente, esse bem que foi adquirido de ato ilícito pertence apenas a quem cometeu o ato ilícito. Agora, se eu começo a utilizar esse dinheiro do tráfico em proveito do casal, que é o que acontece com a Bibi Perigosa, ela começa, então, a utilizar esse em proveito do casal, e aí chega um ponto, porque é uma história verídica, né? Chega um ponto da vida dela em que ela se sustenta com relação àquilo, né? Então, nessa situação, se é um bem utilizado em proveito, ambos são responsáveis por isso. Ah, mas eu nunca trafiquei, eu só utilizava do dinheiro. Tudo bem, você utilizava dinheiro de crime. Então, esse dinheiro foi utilizado em proveito, automaticamente vocês são solidários referente a isso. Respondido, Lu? Sim, Pro, respondi. Obrigada. Isso, a novela das 9 também é cultura, às vezes, nem sempre. Às vezes, vamos deixar bem claro aqui, né? Na verdade, eu nem sabia do que você estava falando, porque eu não assisto, mas beleza, eu entendi. Tem umas partes lá da novela, eu assisti quando ela passou na primeira vez, né? Que se discutia essa questão justamente do tráfico, porque ela se casa com um traficante e ela não tem conhecimento. Repentinamente, ele começa a aparecer com dinheiro em casa, com dinheiro em casa e vai se utilizando dinheiro em casa, né? E aí, depois, ela descobre que é fruto do tráfico. Mas aí ela continua fazendo uso normal. Continua fazendo uso normal. Aí, no caso, por exemplo, nesse caso aí, que você falou agora, ela não descobre, ela não sabe. Uhum. Mesmo assim, ela se ferra. Ela tem que comprovar que ela não sabia. Aí dificultou a vida. Tá. Beleza. Tá? Quer dizer, vai se ferrar de um jeito ou de outro. Vai. Tá? Beleza, me mandaram uma mensagem. Com todos esses esclarecimentos, entendo que o melhor é, na verdade, nem casar. É melhor. Ó, opinião de quem tem a experiência. Melhor, não casem. Casamento é aquela situação, né? Quem tá dentro quer sair, quem tá fora quer entrar, né? Mas ó, eu vou falar uma coisa para vocês, só namorem, porque depois que você casa, você só tem dor de cabeça e não namora. Vamos lá, então. Da união estável, não tem jeito. A união estável mesmo dá na mesma, né? Hoje em dia dá na mesma. É verdade, Zé. Vamos lá, então. Continuando aqui no 1659. Não tem por onde fugir. Oi, José.
Falando que não tem por onde fugir, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem para onde correr. Vamos lá, então. Até quem namora, né, tem essa questão, não tem? Tem. Eu já vi casais só de namorados que, tipo, foram para a justiça para dividir bens. Carro, apartamento. Quanto menos fotos nas redes sociais, melhor. Até a constância em garoto de programa, o garoto de programa da união estável. Não tem jeito. Tá? Mas é por isso que eu falo, quanto menos divulgar, melhor. Mas, enfim, vamos lá. Bens incomunicáveis, então, os bens de uso pessoal de cada um dos cônjuges, né? Então, joias, roupas, até escova de dente, né? Eu já vi casal brigando por causa disso. Os livros, né? Então, aí depende de cada profissão, obras jurídicas, coleções raras, para quem é pedagogo ou coisa do tipo, né? Os instrumentos de profissão, qualquer tipo de instrumento que seja considerado instrumento de profissão, tá? Também não vai se comunicar. São incomunicáveis os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, então isso inclui o salário, as remunerações em sentido amplo, a aposentadoria, entre outros. Isso daqui é um problema seríssimo para nós advogados, né? Porque como a gente veio discutindo aqui durante a aula, é difícil dizer que o salário não se comunica, né? Porque você acaba utilizando o salário para adquirir patrimônio para esse casal. Então, é um problema sério. As pensões, os meios soldos, os mantepios e as outras rendas semelhantes. Então, as pensões são as quantias pagas de forma periódica em virtude de lei, decisão judicial, então é um ato entre vivos ou causa morte visando a subsistência de alguém. Os meios soldos é metade do valor que o Estado paga ao militar reformado. E os mantepios é a pensão paga pelo Estado aos herdeiros de um funcionário público falecido, tá? Bem como outras rendas semelhantes que têm caráter pessoal. Então, também, as pensões e os meios soldos, mantepios e outras rendas semelhantes, elas se encaixam quase, ela tem uma analogia com o salário, tá? Porque às vezes a pessoa vive disso, né? Ela tem uma analogia com o salário. Eu queria fazer só uma observação aqui a título das pensões, porque às vezes a pessoa ela já foi casada, tá? Ela faz o divórcio. No divórcio ela pede pensão para ela, ok? E aí a gente tem questões que se discute o seguinte: se você adquire novas núpcias, não tem por que você continuar recebendo pensão do ex-cônjuge, tá? Então, automaticamente, essa pensão, ela deixa de ser paga, tá? E aí, a gente tem também pensões em virtude de lei ou de decisão judicial nesse sentido, tá? Então, só uma questão de curiosidade aí nessas pensões, tá? Meios soldos e mantepios, eles são mais comuns de existir, tá? Bens comunicáveis. Então, Maria Helena Diniz diz o seguinte, que são bens comunicáveis. Aqueles eis que entram na comunhão. Então, são bens considerados aquestos, conceituados como bens que cada um dos cônjuges ou ambos adquirem na vigência do casamento, a qualquer título, que irão integrar a comunhão, se estiver previsto ou se não houver disposição em contrário no pacto antinupcial. Se eu tiver um pacto antinupcial dizendo que determinado bem recebido na constância do casamento, mesmo que ele seja incomunicável, eu quero que ele se comunique, nós vamos obedecer o pacto antinupcial, tá? Então, se eu constar no pacto antinupcial, olha, qualquer herança que eu receber, eu quero que seja um bem comunicável, então, automaticamente, aquela herança que for recebida vai ser um bem comunicável, porque isso consta do pacto antinupcial. Por isso que o pacto antinupcial, ele tem, sim, característica de negócio jurídico, tá? É por esse motivo. Diga, Lu. Não coloquei a mão para cima, não. Não, acho que já estava, então eu não tinha visto. Beleza. Então, se porventura eu quiser que algum bem que não é comunicável seja comunicável, eu preciso constar isso em pacto antinupcial, tá?
O 1660, ele traz os bens que são comunicáveis. Então, bens que vão se comunicar durante esse casamento. Então, os adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Então, por exemplo, o automóvel, tá? Ele é adquirido apenas no nome de um dos cônjuges. Eu não consigo colocar duas pessoas proprietárias do automóvel, tá? Mas, se ele foi adquirido na constância por título oneroso, vai ser de ambos. Então, o imóvel que é adquirido em apenas no nome de um dos cônjuges deverá ser dividido igualmente, tá? A solução é a mesma, seja qual for a contribuição patrimonial dos envolvidos. Então, um teve 1%, o outro teve 90%, sei lá, 99%, vai dividir metade cada um, tá? Os bens adquiridos por eventual, com ou sem concurso de trabalho ou despesas anteriores, tá? É o caso da loteria, tá? Então, o caso da loteria, por exemplo, tem que ser dividido por 2. Então, se você ganha na loteria na constância do casamento e o regime for da comunhão parcial de bens, o prêmio é dividido por 2. Por isso que muita gente ganha e some, né? Para não fazer essa divisão. Porque a loteria, ela é um fato eventual, tá? E no caso aqui é sem o trabalho, tá? Então, dessa forma, ela tem de ser dividido por 2. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges, tá? Então, se for feita uma doação de um dos pais, de um dos cônjuges, e nessa doação constar que a doação é para ambos, bens comunicáveis. As benfeitorias em bens particulares, então, qualquer tipo de benfeitoria que for realizada na casa, né? Então, no bem imóvel em que eles moram, essas benfeitorias também são comunicáveis. Os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo que cessar a comunhão. Então, devem ser incluídos os produtos, tá? Ou fundos de previdência privada, que constituem aplicações financeiras, devendo ocorrer sua comunicação finda a união. Então, se você tem uma previdência privada, por exemplo, ele é um fruto comum, tá? Ou particular de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Então, eu tenho uma previdência privada, tá? Então, aí é um fato verídico. Eu tenho uma previdência privada. Essa previdência privada, num eventual casamento, tá? Ela vai ser dividida por 2. Então, por isso que é importante o pacto antinupcial, nessa situação, que você já tem patrimônios que possam se tornar comunicáveis, para determinar, olha, este bem aqui, ele não vai se comunicar em momento nenhum. Então, o casar não é simplesmente casar, tá? Você precisa fazer uma análise disso. Diga, Lu. Então, na sequência que você me perguntou, você falou uma coisa que me suscitou uma dúvida. No caso do pacto antinupcial, você disse que a gente pode colocar lá os bens que vão se comunicar, né? E se o cara tiver mais de 70 anos, ele também pode fazer isso? Ele também pode colocar bens lá? Ele é obrigado, não. Quem tem mais de 70 anos, ele é obrigado a casar no regime da separação total de bens e não tem pacto. Não, mas não tem que fazer um pacto para fazer essa separação total? Não, por causa da idade dele. Já vai direto? Já vai direto. Ah, tá. Não, beleza. É porque eu achei que tinha que fazer o pacto também antes de fazer o casamento com separação total. Porque para fazer a separação total, você também tem que fazer um pacto, não tem? Sim, se idade você tiver, normal. Vamos pensar assim, que os cônjuges, eles têm 30 anos cada um, tá? Então, eu preciso fazer pacto para informar que eu vou casar no regime da separação total de bens. Sim. Se um dos cônjuges tiver 70, mais de 70, automaticamente o regime é da separação total de bens. Aí, sem pacto, sem nada, vai direto. Sem nada, porque é previsão legal. Beleza, tá bom. Gente, alguma dúvida na comunhão parcial de bens?
Sim, eu tenho um. Falando do caso de 70 anos. Vamos supor que pode haver um pacto revertendo um dos cônjuges que tem patrimônio resolve compensar alguma coisa que fez no passado e resolve fazer a partilha de bens ou doar os bens que ele tem para o outro cônjuge. Isso é possível? Para o ex-cônjuge? Não, no caso de um casamento. O pessoal teve um caso no passado, voltou a se reencontrar numa situação diferente e um dos cônjuges tem 70 anos, com patrimônio. Ele pode, no casamento, passar os bens, fazer que esses bens sejam comunicáveis ao cônjuge? Ou... Não, aí é mais fácil ele deixar por testamento, Zé. Sim, mas ele tem como fazer. No caso do testamento é válido, embora ele tenha 70 anos. O testamento é válido. O que ele não pode querer é mudar o regime de casamento. O regime de casamento vai ter de ser da separação absoluta de bens, isso a gente não vai discutir. Agora, se ele quiser compensar, pelo que você está me dizendo aí, deixa o testamento. É melhor. Entendi. Ou faz uma doação. Tá, mas mesmo com 70 anos, essa doação é possível? Ela é possível. Essa doação ela é possível independente da idade, tá? Porque o que interessa para a realização da doação é que você saiba o que está fazendo. Então, que você não seja interditado, que você não seja incapaz. Você não sendo incapaz, a doação pode ser feita a qualquer momento. Ou o próprio testamento, não tem problema. Ontem mesmo a gente analisou um testamento de uma senhora de 94 anos. Ela era 100% lúcida quando ela fez o testamento. Não tem nenhum tipo de nulidade. Ela tinha dificuldades de locomoção, dificuldades físicas, tá? Mas mentais, ela não tinha nenhum problema. No entanto que ela faleceu por questões da idade, mas a idade não te impede. Não existe na lei fale assim, você só pode fazer doação até determinada idade. Você tendo capacidade, você pode realizar. Tá, essa é a minha dúvida, que parece que tem um artigo no Código que diz que a partir de 65 anos tem uma certa restrição, não tem? Então, aí é o Estatuto do Idoso, na verdade, né? O Estatuto do Idoso fala que você se torna idoso a partir dos 60 anos de idade, tá? E aí, você se tornando idoso a partir dessa idade, entende-se que você teria alguns tipos de benefício, mas, ao mesmo tempo, alguns tipos de restrições. Não é nem do Código Civil isso, tá? É lá do Estatuto do Idoso. Para nós, civilistas, tá? Se essa pessoa fez o testamento nas condições do que ela estava fazendo, o testamento é válido. Não tem o que se discutir, independente da idade. Se essa pessoa não era interditada... Agora é claro, né? Vamos pensar que essa pessoa tinha um Alzheimer, vamos pensar assim, né? Se a pessoa tem um Alzheimer, ela não tinha uma interdição, a família não quis interditar, porque dava para administrar, não quis interditar, ela tem um Alzheimer diagnosticado, e a pessoa morre, aparece um testamento. Então, aí é uma questão de ser discutida, tendo em vista um laudo médico comprovando a existência de um problema mental, tá? Mas, fora isso, a pessoa não sendo considerada incapaz, ela pode fazer a qualquer momento testamento ou doação. Não tem problema nenhum com relação a isso. Essa discussão do idoso é mito. Entendi. Valeu, obrigado. Tá bom? Nada. Diga, Lu. E se... Desculpa. E se essa pessoa fizer uma doação, tipo, para o cachorro? Igual acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Aí não, porque para nós é inválido. Cachorro para nós é coisa, e a gente não doa nada para coisa, a gente só doa para pessoa. Tá. E se a pessoa fizer esse testamento sob várias condições? Por exemplo, eu vou dar, sei lá,
10% para o meu sobrinho, mas ele tem 2 anos de idade. E esse valor ele só vai retirar quando ele tiver 21 anos para pagar exclusivamente a faculdade, por exemplo. Problema nenhum. Eu posso estipular todas essas regras, tá? Eu posso fazer até para nascituro, por exemplo, que é aquele que tem expectativa de vida, tá? Quem recebe e quem administra são os responsáveis legais que vão prestando contas até que o donatário possa adquirir tenha adquirido, né, a capacidade para poder fazer administração, não tem problema nenhum. Tem prestação de contas nesse sentido, né? Então, esse dinheiro, ele fica numa conta judicial, é isso? Depende do que é. Se for dinheiro, tá? Esse dinheiro, ele fica na responsabilidade dos pais, no caso. E aí, vamos supor, se os pais, essa criança, os pais vão pagar os estudos, um exemplo, tá? E vão utilizar desse valor. Então, eles precisam prestar contas ao Ministério Público de que vão utilizar esse valor para a educação, tá? Para o lazer, eles prestam contas disso. E aí sempre tem o aval do Ministério Público e um aval judicial para que isso seja resolvido. Agora, se ele fala assim, eu vou pegar esse dinheiro para comprar um carro para o pai, aí não dá. Tá. Tem a prestação de contas para isso. E esse negócio de deixar para o nascituro, e se for, tipo, eu tenho o meu filho, por exemplo, eu quero deixar para o meu neto, só que ele ainda não está nem casado, nem uma mulher grávida, nem nada. Eu posso falar no futuro, neto? Vou deixar X, por exemplo, vou deixar o meu carro para o meu futuro neto, né? Só que aí é importante a gente estabelecer determinadas regras, né? É o neto de que filho? Quanto tempo para esse neto vir a existir? Né? Ou eu não vou estipular um prazo para isso? Aí são regras que a gente vai deixar no testamento, dependendo do tipo de testamento que vai ser feito. Então, tudo é possível nessas questões, né? Inclusive, se o cara tiver 80, 90... E se eu fizer, por exemplo, eu não, né? Deus me livre. Se alguém fizer o testamento e depois vier a ter Alzheimer, por exemplo. A pessoa... Se o testamento foi feito antes do Alzheimer, vai ser anos fez 80 anos fez o testamento. Só que ela veio a falecer com 98 anos então, e aí já estava com Alzheimer. Por isso que é importante o testamento ele ser levado a registro, para que a gente possa identificar qual foi a data de realização desse testamento e qual foi a data em que surgiu-se a doença, tá? Ou como a gente pode ter testamentos particulares que não são levados a registro, a gente vai observar a data da realização desse testamento. Tá. Então, se a data for antes do diagnóstico... porque eu já vi esse tipo de contestação, né? Tipo, mas ele estava com Alzheimer, não sei o quê, por isso que ele fez isso, porque não sei o quê, mas no fim das contas, não, né? Tipo, a pessoa estava lúcida. Foi realizado antes, não. Tá, beleza. Tá, basicamente isso, obrigada. Tá bom, imagina. Beijos a todos, bom almoço de domingo, bom feriado para vocês. A nós. Bom descanso. Nos encontramos, não sexta que vem, a próxima, tá bom? Beijos a vocês.